Ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, Senhor. Eu creio que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, uma palavra que vai tocar os nossos corações, papai. Senhor, que o Senhor venha guardá-lo, livrá-lo de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, e que essa palavra venha entrar em nossos corações, papai, nos acompanhar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Aleluia. Meus queridos, um bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor a todos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Toca o ombro de alguém e fala: irmão, fica bem. Você acabou de acordar, irmão, e eu ainda não dormi, né? Quando é nossos filhos, né? Agora a nossa mais velha está meio doentinha, não está dormindo direito. E quem aqui acorda para resolver? Tem que ser eu, senão que a mulher tá com a outra, né? Então é melhor a gente resolver o problema. Faz parte do ofício. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 19. Aleluia. A pastora Sayuri, que é Fabiane, né? Pastora Fabiane, ao pastor Adilson, está aqui, achei que está lá atrás, está aqui. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu estou mais feliz de estar aqui do que em outro lugar, tá? Muito obrigado por isso. Fazia muito tempo que eu queria pregar para os adolescentes. Atos capítulo 19, verso 13. Só os que encontraram dizem: eu encontrei. Eu vou direto aqui para o verso. Vamos para o 13 mesmo. Capítulo 19, verso 13. Graças a Deus. Projetou? A minha versão não gostei não. Vamos pegar essa aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Amém? Amém. Pega na mão de alguém agora e diga: Deus vai falar contigo. Diga mais uma vez: Deus vai falar contigo. Quando a pastora mandou para mim o tema, e ela enviou o tema Tetelestai e o dia que eu iria pregar, eu imaginei o que os pregadores, colegas nossos, pregariam ao passar por aqui. Então, eu imaginei que eles iriam focar no tema Tetelestai, a história, o enredo, o grande acontecimento. E eu me proponho e me desafio hoje a falar sobre o mesmo tema, porém numa outra perspectiva. Um outro modo de enxergar, que é sobre as consequências finais do grande esbravejo Tetelestai. O que realmente é Tetelestai? E eu não estou perguntando para responder o seu sentido original da palavra Tetelestai, mas que tipo de esbravejo Tetelestai, dito por Jesus, pode provocar no mundo espiritual. E o que provocou no mundo espiritual a palavra Tetelestai? A gente encontra pelo menos 4 sentidos da palavra Tetelestai no grego, 4 deles. 2 eu ressalto. A gente sabe, vocês todos sabem, que a palavra Tetelestai, palavra grega para quem quer dizer está pago. A dívida está paga. Quando um credor, quando uma pessoa devia, e o credor vinha cobrar esta dívida, se houvesse um generoso que tivesse a condição de pagar a dívida de um devedor,
ele pagava a dívida e algo ficava exposto na porta do devedor, e era a palavra tetelestai, mostrando que naquela família não há mais dívida. A segunda palavra eu vou ressaltar para falar mais sobre ela, que é quando um pai dava um serviço para o filho, e se o filho executasse até o fim a missão que o pai entregou, o trabalho que ele disse ao filho para executar, se ele chegasse até o fim, o pai recebia o seu filho ao final do trabalho, e o filho lhe dizia: pai, tetelestai. É quando o serviço está pronto, o serviço está feito. Eu fiz o que o Senhor me mandou. Quando Jesus bradou, pastor Sérgio, tetelestai na cruz, ele gritou pelas duas coisas. A primeira, está pago, a dívida impagável da humanidade. Agora eu rasgo esse documento da dívida, pois o meu sangue foi uma moeda mais do que apropriada para pagar o que se devia. E o poder do pecado eu quebro com este pagamento. O sangue no mundo espiritual é uma moeda mais valiosa que qualquer outra moeda. Vocês estão aqui? O sangue no mundo espiritual é vida e ao mesmo tempo moeda. Quando Jesus na cruz brada tetelestai, ele está dizendo que a dívida está resolvida. Mas o segundo significado também é verdade para ele, porque quando ele esbraveja, é como que quem olha para o Pai está agora dizendo: o que eu vim fazer, amando do Senhor está feito, o trabalho está concluído. Esse, por exemplo, é um dos motivos pelo qual, quando Jesus foi abordado por aquele moço jovem rico, quando ele queria fazer a pergunta sobre a vida eterna, ele inicia a sua pergunta com um elogio. E como quem está fazendo a pergunta é um judeu, a gente pode considerar que ele esteja sendo um tanto que tendencioso, ou até querendo ser filosoficamente pejorativo com Jesus ao perguntar com as iniciais: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Um judeu perguntando tal coisa, e antes da pergunta dizendo que ele é bom, é diferente da nossa perspectiva ao chamar alguém de bom. Se eu olhar para a pastora Fabiane, pastor, acho que o senhor está me colocando uma encrenca. Então preste atenção. Se eu olho para a pastora Fabiane e a pastora Sayuri, e eu digo a ela: pastora, a senhora é boa, eu estou validando um trabalho dela, eu estou dizendo que aquilo que ela está desenvolvendo, que aquilo que ela está fazendo é bom. Mas se um judeu chegar a ela e dizer: você é boa, se ele entende da lei e é um ortodoxo, ele está ou fazendo piada, ou ele não entende do negócio, não entende da lei. Porque quando um judeu chama alguém de bom, o judeu está na verdade dizendo que ele terminou o que começou a fazer. E quando Jesus recebeu o elogio, ele não acatou o elogio. Ao invés de responder à pergunta, primeiro ele fala e comenta a respeito do elogio. Ele diz: por que me chamas de bom? Só o meu Deus que está nos céus é bom. O que ele estava dizendo? Somente o meu Pai no céu, na condição da divindade, termina qualquer coisa antes mesmo de começá-la. Porque no livro de Isaías capítulo 45 está escrito: ele conclui as coisas desde o começo. Ele é o único capaz de terminar qualquer coisa antes mesmo de começá-la. Porque somente Deus, o Pai, é bom. Porque Ele deu essa resposta? Porque Deus é o único
que começou a trabalhar e já terminou antes mesmo de trabalhar. Se ele terminou o que nem começou, verdadeiramente ele é bom. Mas eu ainda não sou, porque não gritou tetelestai ainda, não chegou ao Calvário, não ressuscitou dentre os mortos e ainda não colocou o sangue no propiciatório eterno. Porque para os judeus e para Deus, bom é todo aquele que termina o que começa. Olhe para alguém e pergunte: você é bom? Se você termina o que começa, verdadeiramente és bom. O que eu quero pregar realmente? Tetelestai. Eu achei curioso, ontem eu fui almoçar num restaurante muito forte aqui na cidade, de um pessoal da nossa igreja, vocês têm que ir lá, e eu falei com a irmã Vanessa e falei sobre o filho dela, é um adolescente muito inteligente, muito crânio. Eu falei: o seu filho precisa estar envolvido com a pastora Sayuri e o marido dela. É verdade. Aí ela disse: por quê? Eu falei: o teu filho é inteligente, decora as coisas fáceis, tem hábito de ler livros dessa grossura. Imagina esse cara decorando a Bíblia ao lado daqueles canos da palavra, que é os adolescentes. Nossa, que top! Sim, são muito top. Olha que coisa interessante que essa nossa moça nos levantou aqui. Ela disse: eu vasculhei os evangelhos para descobrir e ver se a palavra tetelestai foi dita em algum outro momento por Jesus ou por outra pessoa. E não foi, literalmente não foi dita em outro momento, mas a ideia de tetelestai foi dita por outra pessoa. Quem foi? Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, do 7 a 8, é Paulo quem nos dá a ideia de tetelestai. Ele diz assim: ó, eu estou chegando ao fim, eu acabei a carreira. Não pegaram. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Quem sabe o restante? Eu combati o bom combate, eu guardei a fé e terminei. Não pegaram? E concluí o que comecei. Aquilo que Deus confiou a mim, eu estou terminando. Tetelestai. Quais são os crentes, quais serão os crentes que serão recompensados no reino dos céus? Todo crente que tiver cacife de estar diante de Deus e dizer tetelestai. Porque se Jesus disse e nos enxertou nele, como está em João 15, ele também nos deu a condição de dar esse brado um dia. Por isso que é um insulto à santidade de Deus, é um insulto à grandeza de um Deus que te confiou coisas que Ele sabe que tens capacidade para desenvolver. É um insulto você começar, estar debaixo da cobertura que te permite terminar e chegar diante de Deus e dizer: não fiz porque não deu tempo, não fiz porque não me deram oportunidade, não concluí porque eu tinha minha família para cuidar. Diante dele as desculpas estarão fora do ambiente. Você não fez porque não foi competente para ouvir a minha voz, mas eu estou te habilitando a gritar também tetelestai diante de mim, porque eu coloquei diante de uma obra e dela faça o favor de não descer, para você gritar de tal modo como Jesus também gritou. Tetelestai foi o impacto na humanidade e em todo o universo. Quando ele gritou tetelestai, ele estava falando sobre a redenção de todas as coisas. Qual é o tema principal da Bíblia? O tema principal da Bíblia é redenção. Grita comigo: o tema principal da Bíblia é redenção.
Aí alguns que estudam a Bíblia vão dizer: não, pastor, o tema principal da Bíblia não é a redenção. O tema principal da Bíblia é Jesus. O tema principal da Bíblia é a redenção. A palavra redenção significa voltar a ser, devolver, restituir, colocar de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Isso é redenção. Por isso que a Bíblia começa no capítulo 1 de Gênesis assim: e criou Deus os céus e por isso ela termina, como está em Apocalipse 21, verso 8: e fez Deus novos céus e nova. Porque isto é redenção e é o tema principal da Bíblia. Quando o Senhor colocou, inspirou homens a escrever vários livros que compunham a sequência do livro de Gênesis, não era um caminho de novidade, era um caminho de retorno, porque no final das contas tudo voltará a ser o que foi um dia. Todos voltarão a ser o que foram um dia. Essa é a vontade de Deus, é tornar tudo como era antes. O tema principal da Bíblia é a redenção. O livro principal da Bíblia é Gênesis. Porém, Jesus é a chave fundamental para fazer o tema principal funcionar. Você está aqui? É por isso que Jesus está em todos os livros, em todos os 66, pois ele é a chave profetizada, esperada, amada, capaz de fazer toda a profecia se cumprir. Ele é a santificação do sétimo dia. Ele é o Senhor que se fez carne e homem, para que tudo aquilo que Deus criou não se perca, mas volte a ser o que já foi um dia. Você pode pegar na mão de alguém nesta manhã e dizer: Jesus é a chave fundamental para você ser quem deve ser. Diga isso para ele: Jesus é a chave fundamental para você ser quem você deve ser. Obrigado. Jesus, é isso aí, pastor. Jesus é a chave fundamental. A gente sabe disso porque ele destacou esse tipo de linguagem. Ele disse: pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental. A pedra fundamental é uma pedra que se destaca bem no meio de um portal. Se não tiver aquela pedra, todas as demais caem. Não tem porta para passar. Jesus não é o tema principal, ele é o tema fundamental, ele é a chave de fundamento. Sem ele, nada do que está construído se fará. Ele é uma chave. Agora, quando Jesus morreu e gritou tetelestai, ele estava falando apenas do homem. Eu sei que vocês ouviram mensagens que destacavam a salvação de Deus ao homem, sim ou não? Vocês estão aqui? Quando ele grita tetelestai, eles estavam ressaltando a salvação de Deus para o homem. Só que a salvação não se limita ao homem. Quando Jesus morreu, ele não morreu apenas por indivíduos, ele morreu por tudo que Deus ama. Em João 3,16, que é o texto mais conhecido, claro que não mais que Salmo 23. Porque aqui tem gente que nunca leu a Bíblia, mas sabe de cor o Salmo 23 e ainda erra alguns pontos do João 3,16. Tudo bem. Mas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida. Vocês sabem, é forte. Agora tem ponto extraordinário. Quando você lê no grego, muda toda a nossa concepção do texto. Quando a gente lê no original, muda as ideias que temos, porque a palavra mundo ali, quando se lê, a gente atribui a todos os homens alcançados pelo favor de Deus. Mas quando se lê no grego, a palavra que salta aos olhos é: porque Deus amou o cosmos, e por isso deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cosmos ali é tudo. É planetas, estrelas, é galáxias, é a expansão deste universo, é o nosso planeta Terra, é a fauna, é a flora, é tudo que
que há nesta terra, Jesus padeceu por tudo isso. Um dos motivos pelo qual o homem estava envolvido com a glória de Deus um dia, como está em Romanos capítulo 3, ora, destituídos fomos da glória de Deus, porque todos pecaram. Um dia fomos participantes desta glória, mas fomos destituídos da glória e participantes da ira do Deus Todo-Poderoso. Por que é que Deus ficou irado com o homem e prometeu destruí-lo? Porque o homem destruiu tudo aquilo que Deus ama. Esse é um dos grandes segredos pelo qual o homem está debaixo da ira. Você vai receber isso aqui agora, vai sair aqui ensinando, amém ou não amém? Porque o homem estava debaixo da ira de Deus, porque o homem destruiu tudo aquilo que Deus ama. Pastor, só isso? Não é só isso, é uma coisa grave, porque quando Deus criou o homem, o criou para ser guardião disso, protetor disso, administrador disso que Deus ama, e não destruidor. Essa foi uma das maiores ferramentas que o diabo usou para se vingar de Deus. Se eu lutar contra Deus, não tenho êxito. Deus é maior que tudo, Deus é maior que eu. Qual seria uma melhor tática para se vingar de um Deus que não permitiu-me ter o que eu queria e ser quem eu queria? Perverter a sua criação, mudar o propósito daqueles que ele criou. Se ele criou o homem para proteger, guardar, se ele criou o homem para administrar tudo isso, porque ele ama tudo isso, eu vou transformar o homem, conduzi-lo a ele mesmo decidir voluntariamente a ser um inimigo de tudo que Deus ama. Você não está entendendo? O maior êxito do diabo não é tirar você da igreja. Eu não sou nesse discurso. Hoje o diabo não tira ninguém da igreja, ele mudou a tática. Ele nunca mudou tática nenhuma. E na história não tem documento de que ele trabalhava para tirar a gente da igreja. Pelo contrário, ele quer fazer você um destruidor de tudo que Deus ama, com a Bíblia na mão, carregando uma roupa de crente. Ele quer fazer você ser um destruidor de tudo que Deus ama, mesmo estando no ambiente correto. Você não entendeu o que está acontecendo? Ele quer perverter o teu coração, a tua personalidade e o teu caráter, mas vai acabar para ele. Depois que você tem uma luz de entendimento, quando o Espírito Santo acende a luz na tua cabeça, é impossível você ser o que o diabo está tramando para você ser. Bate na mão de pelo menos duas pessoas e diga: o diabo perdeu o controle da sua mente, perdeu o controle da sua história. Alguém está comigo nessa palavra? Por que é que o diabo está perdendo o controle da sua vida e da sua história? Porque ele apostava que todos os traumas que você viveu te transformasse na pior pessoa que Deus poderia confiar. Mas para vergonha dele, alguém gritou tetelestai na cruz e garantiu que o pior dentre os homens vai ser uma extensão da glória daquele que partiu e ressuscitou dentre os mortos. E quem está vivo para dar glória, aproveita a sua oportunidade. Para vocês entenderem, o homem carece de Deus. Deixa eu lhes falar sobre um grande segredo da palavra tetelestai. Preste bem atenção. A terra toda foi colocada em maldição. Olha o que Deus falou. Chegou no homem e disse assim, foi a primeira maldição lançada: porque você deu ouvidos à voz da sua mulher. Oi, irmão. A gente tem que vigiar com ele. Porque destes ouvidos à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Se tudo está amaldiçoado, porque um líder, porque um posicionado decidiu não mais estar na sua posição, então eu agora te odeio. E o pior que Salmos 1 mostra isso. Há vários textos que mostram Deus odiando o homem, porque ele entregou na mão de Satanás tudo o que Deus ama. Mas eu disse no início, Deus é um Deus que conclui todas as coisas antes mesmo de começá-la. Um Deus
que sabia pela onisciência que o diabo colocaria seus dedos sujos naquilo que Deus ama, garantiu muito antes da queda que tudo isso fosse assegurado para sempre para ele. Oh meu Deus, eu tenho que falar isso aqui. Eu estou dizendo que Deus é um Deus tão extraordinário, além da nossa imaginação, que se antecipa a qualquer problema que ainda seja potencial. Problemas para ele são apenas potenciais, mas antes do problema se manifestar, eu já tenho uma chave fundamental para fazer as coisas voltarem ao seu devido lugar. Pastor, eu não entendi. Eu vou parafrasear para você entender. Pastor, o filho meu não está na igreja, meu marido desviou, eles não estão na presença de Deus. O meu trabalho com oração é que Deus os traga de volta. Fique tranquilo, Deus já terminou antes mesmo de começar. Não vai ficar ninguém para trás. O Senhor garantiu pela chave fundamental que eles estarão de volta ao seu devido lugar novamente. Tetelestai é o grito da redenção. Inclusive tetelestai é a palavra que ecoa em todo o livro do Apocalipse, porque os resultados da cruz ainda reverberam para que tudo volte a ser o que devia ser. E o livro do Apocalipse é Deus restaurando todas as coisas por meio de muitas instruções. Porque primeiro Deus bagunça para depois organizar. Que mulher aqui consegue faxinar uma casa sem tirar as coisas do lugar? Uma mulher competente tira as coisas do lugar para faxinar. Deus vai tirar tudo do lugar. Vocês estão aqui? Deus vai tirar tudo do lugar para faxinar o que é dele. Vai tirar demônio da toca, como está escrito. Mandou um anjo descer com a chave do poço do abismo. Abriu, saiu 200 milhões de demônios. Aí os demônios saem, estamos libertos. Tá não, estou faxinando a casa. Eu vou tirar vocês, o falso profeta, o anticristo e o dragão. Vamos fazer a festa, a trilogia do inferno. Aí Deus, não, só estou expondo vocês para acabar com vocês. Eu estou tirando as peças do devido lugar para faxinar a casa. Quando você perceber Deus mudando algumas coisas de lugar na sua vida e você começar a gritar, parece que está em desordem. Desordem não, Deus está começando a faxinar a sua vida. Ele vai tirar as coisas do lugar, vai para tirar as coisas que não prestam e estabelecer aquelas que validam estar nesse lugar. Pegue na mão de alguém e diga, Deus começou a faxinar a sua casa. Isso aí é por isso que dói, é por isso que machuca. Deus está fazendo limpezas e você não está percebendo. Quando Deus coloca problemas diante de nós, Ele não coloca problemas apenas para que vejamos o quão grande o problema é. São duas coisas. Quando Deus coloca problema diante de nós, é para revelar o problema que somos, que é sempre maior do que o problema apresentado. De novo, quando Deus coloca problema diante de nós, é para revelar-nos como um problema maior do que o problema apresentado. Segundo, o problema se torna servo de Jesus para moldar quem você deve ser, um resolvedor de problemas. Até aqui você foi um vitimista, até aqui você dizia o quanto sofre, até aqui você diz o quanto é esquecido, mas depois de um bom tratamento do Espírito Santo, você vai a caçar problema para resolver. Deus está fazendo isso em você. E quando o diabo está trabalhando para Deus? E quando é o diabo que está trabalhando para Deus? Porque quando o diabo foi à presença de Deus, ele não citou o nome de Jó. Ele foi com relatório do que ele fez na terra. Quando ele chega lá, foi Deus que meteu o louco lá, como diz o pastor. Chegou lá e disse assim, ó, da onde tu vem, miserável? Rodear a terra, passear por ela. Você faz tour na terra? Faço.
Lá no tour você viu meu servo? Íntegro, reto, desvia-se do mal. Tu viu? Ah, eu vi. Então, você viu que ele é bom, né? Não. Ele é o que é, porque tu deu o que ele tem. É diferente. Diabo querendo argumentar com Deus e ainda convencê-lo. Eu fico imaginando Deus aqui na cabeça dele: bestinha, é tonto. Eu não dei para ele se tornar, ele se tornou e por isso eu dei. Não foi a prosperidade que entregou para ele as virtudes como presente, foram as virtudes que entregou para ele a prosperidade. Eu preciso que você entenda: vir à igreja, buscar prosperidade é um dos maiores problemas que você vai arranjar para a tua cabeça. Se você realmente quer ser próspero, se torne primeiro o que Deus disse para você se tornar, e as virtudes trarão como consequência prosperidade. Quem muda de vida, muda também o que administra. De novo, quem muda de vida também muda as coisas que administra. Você administra a derrota. Por qual motivo mesmo? Porque você é um problema maior do que os problemas que se apresentaram. Só que a gente não gosta de nos ver como problemas, e todo aquele que não gosta de se ver como problema, problematiza o exterior. Então o problema nunca é você, é quem está à sua volta, é a família, é a mãe, é o pai, é o marido, é a esposa. Você chama a tua esposa de tranqueira para os seus amigos, eu sei disso, isso está acontecendo. Não é eles que é o problema. Quando você entender que o espelho está posto diante de você, e é você que é o maior problema aqui, todos os outros problemas se resolverão. E não é pelo dedo de Deus, é pela mão de um competente que entendeu: eu preciso deixar de ser um problema, porque Deus criou uma solução que caminha na terra. Por que o texto? Porque tetelestai é Deus nos devolvendo a origem. E aqui nós encontramos 7 homens que eles estão num exorcismo. A gente não usa muito essa palavra, mas é bíblica. Eles estão na prática do exorcismo, expulsando demônios das pessoas. E eles viram Paulo expulsar demônios e queriam fazer igualzinho. Aí eles, Paulo usa esse nome, Paulo faz assim, Paulo é a nossa referência agora para ver se funciona. Aí chegaram próximo do demônio e disseram: demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, referência, sai dele. O demônio olha assim, dá aquela debochada. Alguém já viu o demônio debochar? É um desgraçado, ele debocha mesmo, tá? Ele deu uma debochada, aquele sorrisinho de canto de orelha, e falou assim: Jesus eu conheço. E por que Jesus eu conheço? Jesus sabia quem é, e quem sabe quem é tem autoridade para tal. Porque só pode pegar um contrato de volta e assumir um local, um território ou alguém como propriedade se tiver autoridade para tal. Jesus eu sei quem é. E o diabo só sabe quem é Jesus porque Jesus sabe primeiro quem é. Paulo eu também sei quem é, porque Paulo também sabe quem é. E quem sabe quem é tem autoridade para fazer o que está pedindo, o que está mandando. Agora vocês quem são mesmo? Essa pergunta desse demônio volta para a gente: quem são vocês? Porque não dá para expulsar um demônio sem ter a carta branca, sem ter o documento que prova que você tem tal autoridade. Tetelestai é Deus nos devolvendo o que perdemos. O que perdemos? A autoridade? Não. Perdemos nossa identidade. De novo, vocês estão aqui? O que perdemos? Nossa autoridade? Não. Perdemos nossa identidade. Quando Jesus bradou tetelestai, ele estava devolvendo algo para alguém. E era a identidade que lhes faltava para novamente terem autoridade. E eu sinto em lhes dizer: muita gente acha que tetelestai ou identidade é assunto para adolescente. Não é, pastora? Vamos lá?
As pessoas estão achando que identidade é um problema para adolescente resolver. Então os congressos de adolescente no Brasil tem que ter pelo menos esse tema. Ou é avivados, ou é identidade. Agora, você não coloca numa escola de obreiros o tema identidade. Você não coloca o tema para a igreja inteira, identidade. E se eu dissesse que esse é o nosso B.O.? Por que é que a gente, ao invés de mudar tudo à nossa volta, muda apenas o contexto que estamos inseridos? Porque não sabemos quem somos. O nosso problema é brigar no escuro. E quem briga no escuro, perde. Quem briga no escuro faz o quê? Perde. O que é brigar no escuro? Brigar na ignorância. Porque quem está no escuro da ignorância, do saber de quem é, não tem autoridade. Por isso também não sabe com o que brigar. E o nosso problema é identidade, não é outro, é esse problema. Por que é que pastores estão se perdendo tão rápido? Identidade. Por que é que a igreja está mudando seus ídolos? Identidade. Por que é que tem pastor na internet? E eu fiquei revoltado. E eu, irmão, revoltado, Deus o livre. Mas assim, ó, eu vi um camarada em cima do púlpito, dizendo: todos os petistas da igreja, levante-se agora e sai de 10 em 10 para não tumultuar em fila. Aí eu fui ver os comentários embaixo. Tá lá: é isso aí, pastor, homem de Deus, manda as trevas embora, manda o diabo fora desse lugar, que não sei o que. Aí eu não aguentei, coçou. Eu fui lá e comentei: que insulto à santidade de Deus. A pior coisa para a glória de Deus ser difamada é um menino com poder. Meninos que não sabem quem é, não sabem com quem brigar. Aí nós estamos expulsando os esquerdistas da igreja, quando na verdade a solução para o esquerdista e para o direito também está aqui. Porque crente não tem que ser nem de um nem de outro. Crente tem que ser da palavra, defender o evangelho e se posicionar quanto a isso. Seu salvador não é Bolsonaro e muito menos Lula. Teu salvador é Cristo crucificado. Vocês estão aqui? Mas por que a igreja abraça a luta política? Porque agora para alguns o crente de verdade é crente de direita e o crente de mentira é crente de esquerda. Porque nós não temos identidade, não sabemos com quem brigar. Porque agora nós estamos com tanta veemência debatendo com o feminista. Vamos quebrar o argumento. Não tem que debater não. A palavra de Deus define quem é teu inimigo. Meu irmão, se levanta. Não é no terreno dos homens, é nas regiões espirituais. É lá que você vence as suas guerras. A nossa luta é de cima para baixo e não de baixo para cima. Alguém tem que entender isso. Deus não te assentou na cadeira dos debatedores do mundo. Deus te assentou na cadeira de autoridade nas regiões celestiais. Como disse Paulo, Ele nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Essa é a sua autoridade. Agora segura isso aqui que é muito forte, que eu vou terminar já. Preste bem atenção. O que Deus quer resgatar em nós é a nossa identidade. O que é identidade? É o que o Evangelho veio propor. Identidade na Bíblia é imagem de Deus. Quem não tem identidade, pastora Sayuri, vai trabalhar, vai alcançar resultado, mas no último dia não poderá dizer tetelestai. Pergunta por quê? Tetelestai você não diz quando termina um trabalho. Tetelestai você diz quando termina o que o pai mandou fazer. Tetelestai você não diz quando termina trabalhos. Tetelestai você só pode dizer quando termina o que o pai te mandou fazer. Se você está envolvido com muita coisa para ter resultado, é bem provável que você não esteja no lugar certo, nem na direção certa. Talvez você nunca ouviu o pai dizer, e só não ouviu o pai dizer não é porque não está com vontade de falar, é que você não está com vontade de ouvir. Porque o nosso problema é com a verdade. Nosso problema é com o que, irmãos?
Você não quer ouvir o que Deus tem a dizer, porque ouvir o que Ele tem a dizer é ser contrariado no que eu quero que aconteça. Então os crentes querem precisar de Deus quando o assunto para eles for impossível de resolver, mas num assunto de obediência a gente não quer saber. A gente não quer ouvir o que Ele tem a dizer. E alguns dizem assim, não, Deus tem uma opinião. Tem uma música que saiu por aí, fala assim, ó, eu não vou cantar ela aqui não, mas ela fala sobre a opinião de Deus. Entregue em nós, sobre nós, a opinião. Se Deus tem opinião, então Ele pode ser contestado. Se Deus tem opinião, Ele pode ser contraditado. Se Deus tem opinião, Ele pode ser controverso. Quem tem opinião é suscetível a erro na opinião que entrega. Deus não tem opiniões. Deus tem a última palavra. O que é a última palavra? Decretos. Quando Deus fala, as opiniões se calam, porque a palavra dele é a única que prevalece. Você tem opiniões. Não diga que Deus tem opiniões. Ele não tem opinião sobre você. Ele tem um decreto sobre você. E quando ele revela para você quem és e o que deve ser feito, ele não está dando opinião para você mostrar para ele os pontos fracos e fortes do porquê eu não vou fazer ou do porquê eu vou fazer. Quando ele diz alguma coisa aos seus filhos, ele espera que no final das contas os filhos venham dizer tetelestai, porque não contestou o que o pai disse para ser feito, mas terminou o que o pai disse apesar das minhas opiniões. Deus chega a Abraão e fala, Abraão, eu quero o seu único filho para mim. Você vai à terra de Moriá, sobe uma das montanhas que eu vou te mostrar, mata o teu filho. No texto não tem ele dizendo, Deus, essa é só a sua opinião. A minha opinião é que é um insulto à humanidade você pedir uma coisa dessa. Quem ama Deus não contesta como se ele tivesse opinião. Ele é seu pai, paternidade define tudo. Você apenas o ouve. Você quer ir embora já? Você quer estar aqui mesmo? Sei. Você viu? 3 glórias. Só preste atenção. O que Deus quer restituir em nós é a identidade, que na Bíblia é a imagem de Deus. É o que, irmãos? A imagem de Deus é a nossa identidade. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz isso. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho, da glória de Cristo, vírgula, que é a imagem de Deus. O que é Evangelho? Vamos ficar sem textura. Para com esse negócio de filosofar em cima do texto, não tem como. O que é Evangelho? Evangelho é o resgate de quem você é. Acabou. Eu vou falar de novo. O que é Evangelho? O resgate de quem você era em Adão. Deus vai resgatar novamente, enxertando você nesse novo Adão. E nele você volta a ter identidade e consequentemente a autoridade. Porque é que os filhos de Cefas, além de não conseguir expulsar o demônio, ainda apanharam do demônio e ficaram todos pelados em praça pública. Está no texto. Porque é que eles apanharam e passaram vergonha? Porque tentaram executar algo sem saber quem eles eram. E quem tenta executar algo para Deus sem primeiro se descobrir em Deus está enrolado, vai passar vergonha. Você pode olhar para alguém e falar com muito carinho para ele, diga assim: cuidado em se meter em problemas sem saber quem tu é. O maior problema não era o demônio. O maior problema eram homens que não sabem quem é, aventurando-se com missão que não eram da sua competência. Deus não confia grandes missões a homens que se aventuram. Deus confia poderosas missões a pessoas que entenderam quem são. Eu sou uma solução e eu estou aqui só por isso, por ser uma missão de Deus. Vocês estão aqui? Isso é identidade. Agora eu quero que vocês observem comigo, porque eu quero terminar nesse ponto. É um ponto que é extraordinário para mim. Eu tenho falado isso nos últimos dias. Para mim tem sido uma libertação falar sobre isso. E eu preciso que vocês ouçam com muita atenção o que eu vou dizer. O diabo sabe por que o evangelho está entre nós. O diabo sabe por que o evangelho está entre nós. É você que não sabe.
E o fato de você não saber prova que o diabo às vezes vence. Ele não é vencedor na luta entre ele e Cristo, mas ele é vencedor entre você e o saber. E como é que o diabo vence qualquer pessoa? No apagar das luzes. Ele vence os homens no apagar das luzes. Quando ele consegue te afastar do conhecimento de quem você é, ele conseguiu te vencer. Quando ele consegue te afastar do conhecimento de quem você é, ele consegue te afastar principalmente do que você deveria fazer. É por isso que você deixa de ser o inimigo direto de Satanás para ser um amigo indireto. Uau, é sério, vocês, de novo, ó. É por isso que vocês deixam de ser um inimigo direto do diabo para ser um amigo indireto do diabo. O que é um amigo indireto do diabo? É um amigo que não sabe que é amigo, mas está cooperando para aquilo que o inimigo está fazendo. É quando a minha existência, é quando o meu território com a minha presença não faz cócegas no diabo nem para ele se mudar. Ele não se sente insultado com a sua presença. Ele até passa na mesma calçada que você e não se incomoda. É isso que Deus quer mudar na tua cabeça. Eu quero acender a luz para que o teu inimigo pare de te ver como um colaborador. Ele tem que te ver como um terror na terra. E quando você acordar de manhã, ele tem que mudar a rota no seu GPS, porque acordou um leão de Deus. Qualquer pessoa que não põe demônio para correr, não entendeu quem é, está brincando de igreja. Está brincando de cutinho, está vindo aqui levantar a mão e dar aleluia, mas o diabo fica rindo da cara dele. Entenda isso. Quem não sabe quem é, não tem autoridade alguma. Quem não tem autoridade alguma, labuta por coisas desnecessárias para o reino dos céus. E por isso você se tornou um amigo indireto. Você está entendendo isso aqui? Pastor, o que você está falando é um insulto, é um... Eu, amigo, é tu. Eu nunca quis. Não, você não precisa querer. Você só não pode atrapalhar. De novo. Você não precisa querer ser um amigo do diabo. É só você não atrapalhar o que ele está fazendo, está tudo certo. Vem para a igreja, ouve a palavra, canta, fala em línguas aí, fica aqui, vem numa chamacanda lá, macalabachai, volta para casa e não atrapalha o que ele está fazendo. É isso aí, você é um amigo falando em línguas. Você é um amigo das trevas fazendo a coisa certa aqui. Mas o que Deus espera de você é que você receba aqui e administre lá fora. Quando sair daqui depois da edificação, cause o terror lá fora. Você precisa entender, és uma bomba relógio, já vai explodir. Os demônios estão aprendendo a te desarmar. Deus vai entregar um novo segredo na tua mão e você vai explodir o reino do inferno onde quer que você for plantado. Identidade é a mensagem da Bíblia, porque Jesus é, e depois ele nos manda ser igual a ele. Agora seja uma extensão de quem sou, seja igual. Saibas quem é e terás autoridade. Por que é que ele discipulou 3 anos os 12? E no finalzinho começou a dizer, agora vai, no meu nome faz isso, no meu nome faz aquilo. Porque eu estou definindo a identidade de vocês. E quem descobre a identidade possui autoridade. Autoridade para quê exatamente? Para ocupar territórios. De novo? É para assumir territórios. A nossa autoridade, ela é territorial, até que no reino dos céus ela seja mundial. Mas enquanto ela não é mundial, vá ocupando os territórios, e aonde tiver um trono de Satanás, tire com as próprias mãos na autoridade do nome de Jesus. Você está aqui, meu irmão?
tire com as próprias mãos. Como o diabo sabe o que é o evangelho, ele cega o entendimento dos incrédulos para não saber o que é evangelho. Então para ele não é ruim você ouvir sobre Bíblia, ruim para ele é você chegar na verdade. E o fato de ouvirmos alguém pregar não significa que ele esteja nos dando uma verdade fundamental. Ah, não. Eu vou falar. A gente está perdendo tempo pregando e ouvindo mensagens que não constroem a gente. Pregadores críticos. E a gente gosta disso. Gosta. Basta começar a criticar que vai falar: esse é um profeta, fala a verdade. Aleluia, olha lá, ele está falando. Está falando, mas você vai sair daqui e não vai mudar. Está apontando, mas você vai sair daqui e vai continuar sendo essa droga que tu é em casa. Vai continuar sendo um rebelde, vai continuar sendo um petulante, vai continuar sendo um arrogante. E o fato de você ouvir algumas verdades não significa que você ouviu a verdade. E não são verdades que nos libertam, é a verdade que nos liberta. Pessoas sobem no púlpito para pregar verdades, mas verdades não nos tornam quem devemos ser. A verdade monta um padrão de comportamento. Esse é quem você precisa ser. Mensagens que não te tornam um solucionador de problemas não é uma verdadeira mensagem. Verdadeira mensagem é aquela que te coloca novamente no lugar que você nunca deveria ter saído de lá. Vocês estão aqui? Identidade é o que você se torna em Deus. E quando você se torna em Deus o que deve ser, você acaba tendo o poder que deve ter para ter autoridade nos territórios. O diabo sabe o que é o evangelho, por isso que ele tenta ferir o seu encontro com o evangelho, mesmo que seja na igreja. Mesmo que seja aqui, ele tenta desviar o teu caminho do encontro com a verdade. Aí o que ele faz? Ele promete que vai conseguir exercer governo na tua alma, porque para o diabo, importante não é sair da igreja. Para o diabo, importante é ser inútil na igreja. A gente tem que parar com essa conversa que o diabo quer tirar alguém daqui. Não. Ele quer deixar você aqui. Mas quando você não sabe quem é, você é problema aqui. Você estende os problemas aqui. Você é o problema que a igreja tem que lidar. E ao invés de tratarmos o assunto fundamental, temos que ficar tratando o problema que tu é. Ah não, chega. De novo, essa aqui vem na hora. Eu vou falar de novo. Os demônios sabem que crentes imaturos na igreja atrasam a missão da igreja. E nada melhor do que protelar, atrasar o amadurecimento dos meninos. Porque se os meninos continuarem dando trabalho, os adultos têm que cuidar das crianças e não vão ter tempo para fazer o que deve ser feito lá fora. Eu vou falar de novo. Você é o maior problema. Vou falar uma coisa aqui que vai ser forte agora. Crente nem deveria fazer gabinete com o pastor. Pastor faz? Faz. A gente faz alguns também. Mas pode falar uma coisa para vocês? Posso ou não? Vocês não querem ouvir. Vocês estão aqui, crente? Então olha para cá. Os crentes maduros nunca fazem gabinete. Porque eles não têm, eles são irrepreensíveis, diz a Bíblia. O que é irrepreensível? Não tem do que reclamar. Não tem o porquê vir aqui, fica puxando a orelha, menino rebelde. Não tem. Vocês são resolvedores de problema. O pastor sobe aqui, resolve, prega a palavra, volta para casa, tem tempo com a família, tempo com a esposa, tem tempo para umas férias, resolve lá os territórios, expande a igreja, usa o dinheiro da igreja para fazer o reino crescer na cidade. Mas não dá para fazer isso, porque ele está perdendo tempo aqui dizendo: não faz de novo não, miserável. Porque ele tem que ficar aqui chamando a tua atenção. E eu sei que isso aqui é uma mensagem para a igreja. Tem alguém pensando aí: não, parece que ele está pregando para os adolescentes. Tu é rebelde também. A gente tem que falar 1000 vezes para saber se você tem o potencial de entender o que a gente falou 1000 vezes. Porque
enquanto estamos aqui tentando tratar você, Deus quer tratar o mundo. E a igreja não vai, porque nós estamos tentando tratar das crianças. Alguém pode me ajudar a pregar para que quando o culto acabar ninguém fique com raiva só de mim? Vai ter que ficar com raiva só de meia dúzia aqui dentro. Olha aí para o outro lado e fala assim, ó, quebra esse berço, cara. Não, fala de novo, fala assim, ó, o berçário evangélico vai acabar, senão ninguém vai ser arrebatado. Como, eu quero terminar a mensagem aqui, como o diabo nos atrasa com o encontro de quem somos. Como o diabo atrasa o nosso encontro com quem devíamos ser. Como o diabo faz isso? De duas formas, pergunte como? Manchas e rugas. Em Gálatas 5:27 diz isso, que o Senhor vem para remover as manchas da igreja e as rugas da igreja. E poeticamente falando, rugas falam de feridas na alma, aprisionamento mental. Rugas falam disso, manchas também falam disso, porque é justamente o que nos mantém criança para sempre. É quando nós transformamos nossas feridas em nosso maior ídolo. O que vai te impedir de gritar tetelestai? Vou usar outro parâmetro então. Você não deu glória, vou usar outro parâmetro. Jesus sabia quem era? Vou repetir. Jesus sabia quem era? Por que é que Jesus não perdeu tempo com ressentimento? Porque foi o ressentimento que tornou um querubim ungido em Satanás. E seria o ressentimento a transformar um Messias em demônio. Você está aqui? Então Jesus esteve diante de oportunidades únicas em se tornar o pior. Se sobressaiu as situações e se tornou o melhor. Ele ficou diante da sua primeira traição, Judas. E você critica Judas, né? Mas calma aí. Judas o traiu. Aquele que lança a mão comigo no prato é o que há de me trair. Judas, serei eu? Olha como Jesus é desapegado, isso é amor. Faz o que você tem que fazer, faça depressa e vá. Jesus amava Judas, sim ou não? Mas por que o deixou fazer o que queria? Porque amor não é prender o outro à sua expectativa. Amor é deixar o outro livre quando ele acha que o outro lado é melhor do que está do seu. Por isso que a traição é justificada quando eu não tenho expectativas no seu comportamento. Eu sou eficiente para você, não porque eu quero te prender a mim. Eu sou eficiente a você por amor a Jesus. Agora o que você faz com isso é só um problema seu. Aí ele sai, traz Jesus 30 moedas. Eu vou beijar aquele a quem vocês devem prender. Quando ele chega lá, beija. E Jesus, ao invés de falar o que você falaria, o que você quer, traidor? Ele diz: aqui vens, amigo. Fala de novo. Aqui vens, o que queres, o que deseja, meu amigo. E isso aqui não é demagogia, não é falsidade, não é alguém querendo demonstrar o que não é, não é sendo falso com alguém, é alguém sendo quem ele sempre foi. Este é o meu caráter, este é o meu posicionamento, e o que você fez não altera quem sou, ao ponto que até na entrega que você está fazendo, eu por você vou morrer. Esse é o caráter. Porque Jesus é aquele que é traído por um homem, e no final das contas é a solução do homem que o traiu. Segunda traição, Pedro, você vai morrer. Pedro, você vai me negar. Vou não, vai sim. Vou não, vai sim. Esse é o problema de todo aquele que não sabe quem é. Diga o quê? É arrogante. Minha boca está secando.
Porque você não fala nada, eu estou aqui gastando muita coisa. Você vai me trair 3 vezes. Vou não. Vai. Vai não. Não. Estou te falando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pedro não sabia quem era, por isso ele era arrogante. Ele dava certezas de coisas que ele não cumpriria. Só que todo arrogante, ele não sabe que não vai cumprir, porque todo arrogante está certo de que vai fazer. É na hora da pressão que ele muda de ideia. Quem sabe quem é, não cede à pressão. Quem não sabe quem é, cede à pressão. Por isso que quando um crente diz, estou desistindo, vou parar, a minha vontade é que essa Bíblia deixasse de ter gramas e tivesse quilos, e eu puder acertar como Davi acertou um Golias. Porque crente de verdade não fica nessa lenga-lenga. Eu vou desistir, meu pai. Fala isso para os apóstolos. Tu pensou em desistir, Pedro? Tu pensou em desistir, Paulo? Não, estou disposto a ir até as últimas consequências pela revelação que tive. Aí fica os crentes que não passou nem por 1% que eles passaram. Eu vou parar, eu não aguento mais. Criar vergonha na cara. Deus te deu condições de permanecer, continuar. É um privilégio morrer pela verdadeira causa. Quando eu sei quem sou, quando eu sei o que tenho e quando sei quem eu represento, a morte é fichinha, é um pulo para o triunfo eterno. Vocês estão aqui? Crente não pensa em desistir. Você pode olhar para esse cara e falar assim, ó, crente não pensa em desistir. Agora diga para ele, quando você pensar em desistir, fale em língua. É melhor do que ficar, Senhor, eu estou pensando, fica orando por 2 horas em língua, você vai voltar abastecido. Fala alguma coisa para eu terminar a mensagem. O que fará um crente falar ou gritar tetelestai no final da sua caminhada? Eu falei isso uma vez, vou falar de novo. Quando ele vence as manchas e as rugas, quando ele não permite que as feridas na sua alma moldem o seu comportamento e a resposta que ele tem que dar ao mundo. E a gente dá uma resposta ao mundo, pastor Sérgio, baseado no que vivemos. As nossas experiências moldam quem somos e as respostas que damos. Então veja, o que você viveu determina sim quem você é. O único problema é que na maioria das vezes suas experiências são sangrentas, são de perdas, são de traumas, são de abusos, de traições. Você viveu nesse contexto. Se não for Jesus para mostrar que pedras dentro da ostra vira pérola, você transforma as pedras em munição de destruição. Pedra não enriquece ninguém, pedra não tem valor. Mas quando uma pedra no interior da ostra, diante daquela situação terrível, e a ostra é obrigada, você não entendeu, querido? Ou a ostra faz o que tem que ser feito com a pedra e a transforma em pérola, ou ela morrerá. Pegou o que eu disse? Se você não transformar o teu trauma em uma pérola para Jesus usar para a restauração de alguém, o teu final é triste, é um velório, morto com ressentimento, morto com tristezas, morto porque não perdoou, morto porque não administrou as melhores fases da vida. Pastor, a melhor fase da vida é eu ter para dar e emprestar. A melhor fase da vida é uma situação que te ensine, que te forge e te obriga a ser melhor do que você imaginou um dia que poderia ser. No meio do caos, no meio das circunstâncias terríveis, a situação declara para a gente que não tem mais o que fazer, mas diante daquilo você tira a força da fraqueza, extrai de Cristo que deve ser extraído de Cristo, e no meio de uma situação que veio para matar, você transforma em coisas preciosas para Deus. Estes vão gritar tetelestai.
Jesus, ele falou tetelestai, mas porque não cedeu à pressão emocional. Ele falou tetelestai, porque não guardou o ressentimento de um Pedro que prometeu fidelidade e no final não cumpriu. Judas não prometeu nada, nenhuma expectativa regou. Mas Pedro, eu morrerei contigo. E a pior coisa que existe é alguém dizer, tô do teu lado, tô contigo, e no final, aí você faz o quê? É crente, nem vou ficar na igreja mais. Por que não? É um outro crente que fez isso comigo, não tem palavra. Se ele é assim, os outros também devem ser. Escuta, não interessa o que os outros são. Que resposta você dá ao que te fizeram? Ninguém revoluciona nada exigindo do outro, mas a gente revoluciona qualquer coisa quando nós nos cobramos. Olhe para alguém e diga: pare de cobrar o outro e cobre apenas a si mesmo. Diga para alguém: a maior expectativa é eu e a minha obediência a Deus. Quem cobra muito dos outros é inútil em qualquer lugar, mas quem cobra muito de si mesmo vai moldar, transformar, vai discipular todo o problema que se apresentar. Você é uma solução de Deus. Segundo, fazer você perder tempo com assuntos que não são da sua competência. E aqui eu termino. A gente é inútil porque estamos tratando de assuntos que não é pra gente. Amém, pastora Sayuri? Você deveria ter um pouquinho de noção do que Deus está querendo de você. Por que é que você está gastando tempo com assuntos que não são da sua alçada? O que é da sua alçada é a transformação do outro, é o cuidado do outro. E nesse instante, longe de mim está a expectativa de que você saia pulando hoje, mas muito próximo de mim está a expectativa de reflexão. Será que realmente você está sendo o que deve ser? Os frutos demonstram isso. Eu não sei quem sou e eu não sei se tenho autoridade. Os resultados demonstram isso. Eu quero que você saiba de uma coisa importante para terminar. Eu termino agora em nome de Jesus. Cuidado com isso. Cuidado com a ideia de que você tem que ser feliz e isso importa. Cuidado com esse negócio de que alguém pode te promover. Você vai acabar usando as pessoas para si mesmo. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os conselhos. Cuidado com as amizades. Cuidado com aqueles que você confia o coração. Porque o demônio sabe que vocês têm o potencial de ser. Mas se eu atrasar esse encontro, ele sempre será um problema que alguém vai ter que lidar. Nós não queremos lidar com o problema que você é. A gente foi chamado para te discipular e enviar. A gente só não consegue te enviar porque você continua insistindo em ser um problema. Adolescente, eu não sou fã desse termo. É um termo que nasceu no século XX. No Conselho de Psicologia definiu que agora vamos chamar quem tem de 12 a 17 de adolescente. E agora teve o último debate. Psicólogos dizendo a faixa do adolescente pode chegar até 30 anos. Vocês sabiam dessa? Nem sonhando. Por que esse negócio? Porque é para mudar a linguagem. É para mudar o nível de resposta dos adolescentes. Se eu definir você como um adolescente, olha para cá. Se eu te definir como um adolescente, eu moldo a minha linguagem. Eu não falo com você como falo com um adulto. Mas quando Deus cobra vocês, Ele não te cobra como um adolescente. Ele te cobra como um adulto. Hoje eu não vou chamar vocês de adolescente. E até eu ficar aqui até o final da minha vida, eu não vou chamar vocês de adolescente também. Para Deus, vocês são responsáveis por suas ações. Sabe qual é a idade de uma formação de um judeu? 12 anos. Com 12 anos, o judeu já é reconhecido
conhecido como alguém de autorresponsabilidade, como alguém que tem obrigações, como alguém que tem obrigações com a palavra, com a sociedade e com o seu chamado. Eu não vou tratá-los do modo como vocês desejam ser tratados. Deus os definiu o padrão de como tratá-los, e Deus está dizendo hoje para vocês: eu estou colocando uma responsabilidade na mão de vocês, porque se eu voltar hoje, eu quero ouvir Tetelestai, Pai. Eu vou jogar umas coisinhas aqui no ventilador e a gente vai embora. Não me venha com conversa fiada. Pastor, ora por mim que eu estou preso na pornografia. Ora para eu sair. Oração não tira ninguém da pornografia. Vergonha na cara, tio. Aí uma jovem daqui, lá no meu Instagram, perguntou para mim na caixinha de perguntas: pastor, tenho amigos que estão na pornografia. O que digo para eles? Falei, sem muito blá 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 teológico, sem muito blá 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 neurocientífico. Diga para eles: e se fosse a tua irmã naquelas cenas, você continuaria se masturbando vendo? Não. E se eu disser a você que são suas irmãs em potenciais, e aqueles homens são os teus irmãos em potencial? Como assim? Jesus morreu por eles para torná-los teus irmãos. Você está praticando incesto espiritual. Você não entendeu? Quando você configurar a sua mente que você está pisando no sangue de Jesus, todas as vezes que está tendo prazer usando aquelas pessoas como o instrumento do prazer, você está insultando a glória de Jesus que morreu por eles, e também está o desconsiderando família de Deus. É isso mesmo. E o diabo te usa. Eu não vou orar por você. Está no vício da pornografia? Dá o teu jeito e sai de lá. Deus não te tornou vitimista em nada. Você é responsável em tudo. Pega essa aí para almoçar. Por que trair a esposa? Minha esposa está sem sal, então joga sal nela. Está sem tempero, então tempera. A menina da esquina não vai ser para você o que essa mulher é para você há 30 anos. Essa mulher sustenta, guarda, cuida, aguenta o problema que você é em casa, e depois você vai lá: não, é que ela é amante, ela é coisa nenhuma, vai tomar teu dinheiro, vai te deixar pobre. Valoriza a mulher da tua mocidade. Eu não tenho que orar para você não trair. Cria vergonha na sua cara. Eu não consigo, sabe? Não consigo. Eu não consigo parar. Se lascar. Diga comigo: Deus não está falando com berçários. É por isso que a gente, eu vou falar aqui, a gente termina, amigo. Eu estou falando coisa, há quanto tempo eu estou falando isso? No berçário, a gente tem a necessidade de falar para as crianças: não toca, não fala. A gente tem a obrigação de colocar uma cerca em torno das crianças para ela não pular, para ir no outro. Agora a igreja está fazendo isso com adulto, colocando cerca. Não bebe cerveja, é proibido aqui. Aqui não pode. A gente tem que falar que não pode, quando a Bíblia diz que tudo é lícito. E o que é maturidade? Nem tudo me convém. Só que falar isso para as crianças é difícil. Aí temos que colocar cerca para dizer: é proibido. A gente não precisaria tratar esse assunto se estivéssemos ocupados com o que deve ser o nosso trabalho. A sua pergunta deveria ser: pastor, tatuagem é pecado? Se você tivesse empenhado em ser quem você é e fazer o que deve ser feito, a sua pergunta nunca seria sobre tatuagem. Seria sobre como aumentar os meus resultados no Evangelho e como aumentar o que tem que ser. É isso. Nossas perguntas definem nossa infantilidade. E por isso a gente não está pronto para falar Tetelestai. Porque Jesus teve que ser muito adulto para ignorar a traição,
a promessa furada de um amigo. E aqueles que gritaram Hosana, no final disseram crucifica, e ele teve controle emocional para ir caladinho para a cruz, cantar salmos inteiros e no final dizer: Pai, entrego na tua mão meu espírito. Só que antes, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Tetelestai. Tetelestai não é um grito de Cristo apenas, é um grito seu. Amém. Amém. Essa é a mensagem. Ela é simples, é pequena. Essa é a mensagem. A gente, quando vai falar sobre Tetelestai, pastor, a gente foca em Cristo. Vai lá em Cristo, prega a crucificação, chora um pouquinho, volta para casa. Segunda-feira, segunda bravo e você bravo também, porque não te mudou. A mensagem que nos transforma é aquela que a gente consegue fazer exatamente o que ele fez. Se ele gritou Tetelestai e me enxertou nele, ele me deu condição de falar também. Até quando você vai ficar com essa falta de perdão com os teus pais? Até quando você ficará rixando com as pessoas que você entrega honra? Até quando você vai competir com o seu amigo? Até quando você vai competir com a sua esposa? Olha a briga. Até quando você vai não perdoar as pessoas que devem perdoar? É que ele fez. É criança que fala isso. É criança que diz: foi ele que pegou, foi ele que fez. Adultos, eu não tenho pena a perder com isso. Me perdoa se eu te fizer alguma coisa. Vai, eu fiz mesmo. Eu falei mesmo. Cara, me perdoa. Vamos continuar andando? Mas eu não quero dar mais com ele. Ele anda no Evangelho. E você também anda no Evangelho. Para terminar, você pode olhar para alguém e dizer: ai, é muito pesado. Tudo bem. Diga para ele: a sua persistência com ressentimento te torna alguém muito igual a Satanás. Meu Deus, Satanás e os seus comparsas foram os únicos a nunca falar em Tetelestai. E nunca vão dizer, porque para sempre são ressentidos. E você? O tribunal de Cristo está entre nós. Quero que você imagine isso. O que você tem a dizer ao Santo dos Santos? O que tens a dizer ao Altíssimo agora? Porque você ficou o tempo todo chorando com a mensagem romântica. Ele disse Tetelestai. Aí aquele que foi romântico aos teus olhos, agora tem chama de fogo nos olhos, cabelo branco, cinturão de ouro traça ao peito, pés brilhando como latão reluzente que saiu da fornalha. Esse cara não tem mais a cara de cordeiro. Vai ter a face de um leão irado. Ele vai olhar para você e vai falar: quais são as palavras mágicas para entrar aqui? Você diz Tetelestai, por isso eu estou aqui. Falei: não, você não entra com essa palavra. Eu não quero saber o que eu fiz, eu quero saber o que você fez. Porque o que eu fiz é história romântica para você chorar. Agora eu vou fazer você chorar. Qual é a palavrinha? Eu vivi minha vida, Senhor. Eu fui na igreja todo domingo, eu cultuei a palavra. Eu dei glória a Deus, mas do que o Senhor está falando? Eu quero ouvir Tetelestai da sua boca. Ah, então eu vou falar: não, você fez o que o Pai mandou? Tu fez o que eu mandei? Senhor, eu nem sabia o que o Senhor queria. Ah, entendi. Pode subir, varão, pode subir. Se você não tem como dizer Tetelestai, amarrai mãos e pés. Jogado seja para as trevas exteriores. Percebeu que não é tão romântico? Não é nada romântico?
e Jesus não morreu para você ter uma vida romântica, faz o seguinte: tire 1 hora do seu dia para ser romântico, assista dorama. Depois de 1 hora, volta para a realidade da sua vida e seja eficaz. Porque ser eficaz não é ser romântico, é ser uma resposta. E no final das contas, quando Deus te pedir qual é a senha para entrar, Tetelestai. Olhe para alguém e diga: Tetelestai é a senha para entrar no reino dos céus. Se você está feliz com essa mensagem, se põe de pé. Eu escrevi o esboço e nem usei. Isso me dá raiva. Eu quero hoje fazer um convite diferente. Posso, pastor? Posso, pastor? Oh, glória, olha, isso aqui aliviou a alma de muita gente. Quando o somzinho começou, varão, eles começaram: ai, graças a Deus, um somzinho leve para minha alma agora. Eu quero fazer um convite diferente hoje aqui. Teve salvação na sexta, né? Acho que no sábado também. Teve salvação. Agora eu acho que só tem crente, né? Quem é o primeiro a sair do lugar e dizer: chega, minha vida está romântica demais, sem fruto nenhum? Ele disse Tetelestai, e ninguém pode desdizer o que ele disse, mas você ainda não está pronto para falar. Eu te convido a vir ser renovado pelo Espírito Santo. Eu quero desistir. Você não vai falar nunca mais isso na sua vida. E quando quiser falar, eu sempre me achei estranho, pastor Sérgio. Pastor, isso eu já tentei, fui a Deus, fui a minha esposa e falei: você me acha um arrogante do mais alto nível? Ela falou: por que você está perguntando isso? Eu falei para ela: porque desde que eu comecei o ministério, quando eu fui batizado do Espírito Santo com 3 anos, com 4 comecei a pregar, de lá até aqui eu nunca disse quero parar. Talvez, pode ser falta de experiência, pode ser a minha idade, talvez, pode ser porque eu não vivi tudo que tem que viver, pode ser talvez porque eu não sofri tudo que tem para sofrer, ou pode ser porque eu priorizo mais a revelação do que qualquer outra coisa. Quem é você nessa história? Alguém que prioriza a revelação de Jesus e o privilégio do chamado, ou tudo que você vive? Eu quero te convidar. Se tiver alguém para se converter a Jesus agora, essa é a hora. Você quer vir? Mas se tiver alguém que quer vir aqui firmar uma aliança, um pacto forte com Ele, sai do teu lugar. Eles vão cantar alguma coisa, eu não sei o que é.